Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e nosso penúltimo dia de aula da semana, que hoje já é quinta-feira. Então vamos nos preparando já para o final de semana, não é mesmo? Mas como eu sei que vocês adoram estudar, não estão ansiosos para o sábado. Estão, pelo muito contrário, ansiosos já pela segunda-feira, não é mesmo? Onde teremos aula novamente, mas ainda também teremos aula amanhã, sexta-feira, ok? E hoje nós teremos a nossa aula de ciências, certo? Então pegue o seu livro e abra-o na página 430. Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 430, ok? Então, você já achou a página 430, o ciclo da água, certo? Então, vamos começar. Leia junto comigo. O ciclo da água. Os raios do sol aquecem a água da superfície terrestre e elas se transformam em vapor que sobem para a atmosfera. Então, os raios solares, certo? Quando atingem a superfície da água, certo? Quando atingem a água, podendo ser ela de açude, podendo ela ser de rio, dos oceanos, piscina, poça, certo? Qualquer tipo de água, ela aquece, certo? A água. E então, essa água que é aquecida transforma-se em vapor e sobe até a atmosfera. Mas aí esse vapor é invisível aos nossos olhos. Nós não vemos a evaporação da água causada pelo sol. Só vemos, às vezes, nas panelas quando estão fervendo, porque a quantidade é pequena, certo? E ali também a temperatura é bem alta. Então, vamos continuar. Enquanto sobe, o vapor de água esfria e condensa. Estão lembrados, não é? Que o que é condensado, que nós vimos nas formas da água, não é? Que ela passava de uma forma para outra. Isto é, volta a ser água líquida. Formam-se então minúsculas gotas de água suspensas no ar. E é assim que surgem as nuvens, que nada mais são que um conjunto de gotículas de água. Então, quando o vapor da água sobe para a atmosfera, certo? Da nossa superfície, dos açudes, rios, poças, lagos, oceanos, ele vai subindo. Quando vai subindo, vai atingindo a atmosfera, ali se esfria, certo? Então, não está mais quente. Então, ela se condensa, o vapor de água se condensa, ou seja, volta a ser líquido, não é? Mas aí eles não voltam a ser líquidos em uma gota muito grande, ou então tudo que está ali se junta e cai de uma vez. Não. Formam-se pequeninas gotas de água, certo? Minúsculas gotas de água e que juntas formam as nuvens, certo? Então, as nuvens que nós vemos no céu são várias gotículas de águas bem pequeninas juntas, certo? Que subiram em forma de vapor, se resfriaram e juntaram-se e formaram-se as nuvens. Então, se você ainda acredita que nuvem é feita de algodão ou algodão doce, vamos aprendendo, certo? Que agora as nuvens são pequeninas gotículas de água juntas, que subiram em formas de vapor, esfriaram e se transformaram em nuvem, ok? Então, vamos continuar. As gotículas das nuvens se juntam, ficam pesadas até caírem como os pingos de chuva. Então, quando as nuvens estão bem juntas, certo? Cada vez nuvens mais pesadas e vai se juntando, então fica mais pesado, certo? A nuvem não é simplesmente ficar nublado, mas sim quando a nuvem ela está bem pesada, com várias gotículas, ficou bem pesado, então começa a chover, certo? Então elas começam a voltar para a terra em formas de gota de água, certo? Gotas de água mesmo, porque tem gotas de outra coisa, não é mesmo? Então, volta desta maneira na forma líquida. Sobe em forma de vapor, se junta em forma líquida e desce em forma líquida quando a nuvem fica bem pesada, ok? Então, aqui nós temos uma foto
Vamos ler a legenda. Gotículas de água formam as nuvens que, por sua vez, caem sobre a superfície do planeta sob a forma de chuva. Ok? Então, quando nós vemos aquele nublado bem lindo, bem bonito, que vai chegando aqui na nossa cidade e começa a chover, então ali é porque a nuvem está bem pesada e as gotículas pesaram e desceram até a superfície terrestre em forma de chuva. Continuando. Às vezes, as gotículas das nuvens congelam e formam pedrinhas de gelo ou granizo. Elas também podem formar flocos de gelo que caem como neve. Então, às vezes, quando a água está lá em cima em forma de nuvem, certo? E então tem uma série de fatores, uma série de combinações faz com que ela congele. E então ela cai como granizo, certo? Então isso, o granizo pode acontecer na nossa região, mas não é muito fácil. Já a neve não tem como acontecer na nossa região, certo? Porque para nevar, a temperatura tem que estar a 0 graus, certo? Então, nem mais nem menos. Tem que estar a 0 grau. Então, só cai em formas de flocos de neve, certo? Quando se está em zero grau. No caso, flocos de gelo. Ok? Entendido? Qualquer dúvida você me liga, ok? Vamos lá, continuando. Quando o vapor de água se condensa muito perto da superfície, forma-se a neblina. Então, quando nós vemos aquela neblina, certo? Às vezes a serra fica cheia de neblina, fica branco, ou então à noite às vezes fica um pouco branco, então ali é porque o vapor da água não subiu até a atmosfera, certo? E resfriou perto da superfície, ou seja, perto do solo, então forma a neblina. Então ali, certo, é quase a mesma coisa que uma nuvem, são as gotículas de água, certo? Que condensaram muito perto da superfície, ok? Continuando. Nas madrugadas, o vapor de água se condensa e forma as gotículas sobre objetos e plantas. É orvalho. Então, quando aqui também na nossa região, você pode observar esse fenômeno. Depois, quando chove, certo? E você deixa algo fora, por exemplo, um carro, ou então a moto, ou então até mesmo a própria pessoa, dá para ver gotinhas de água se formando. Então, ali, certo? É o orvalho que o vapor de água se condensa e forma gotinhas de água. Então, o nome é orvalho, não é? Que até algumas pessoas chamam de sereno aqui na nossa região. Mas o nome mais apropriado é o orvalho, certo? Inclusive, agora neste mês do ano, maio e junho, é muito comum se ver o orvalho. Você olhe para um carro, para um banco de uma moto que estiver perto de você à noitinha, se você estiver com seus responsáveis, e pode notar que ali tem o sereno ou o orvalho. Então, continuando. Em noites bem frias, mas bem frias mesmo, o solo perde muito calor e o vapor de água se condensa e congela, formando uma fina camada de gelo sobre a superfície dos objetos e das plantas. É a geada. Então, em noites quando faz muito frio, que não é o costume na nossa região, certo? Apenas mais ao sul do Brasil, em regiões como São Paulo, Santa Catarina, ok? O chão perde muito calor, então esfria bastante. E ali o vapor de água fica e forma o orvalho, mas o orvalho ali, como está bem frio, ele congela, forma uma fininha camada de gelo. Então congela tanto os carros, as plantas e os objetos. E o nome desse fenômeno é a geada, ok? Então aqui nós temos uma geada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E também nós temos uma foto da neblina em Campos do Jordão, em São Paulo. Que aqui você pode ver que a neblina é bem mais forte, bem mais densa, mais fechada. Quase não dá para ver o poste ou a pessoa. E não se vê nada à frente, ok? Continuando. Agora vamos ver as etapas do ciclo da água. A água evapora com o calor do sol, não é? Sobe para a atmosfera. O vapor de água sobe dos oceanos, rios, lagos e também dos seres vivos. O vapor condensa, certo? Depois que subiu para a atmosfera, ou seja, volta à forma líquida, e forma gotículas suspensas no ar, que são as nuvens. A água das nuvens volta à superfície da Terra sob a forma de chuva. A chuva alimenta os rios, mares, lagos e oceanos.
Então começa tudo novamente. Então a água tem um ciclo, certo? Evapora, sobe, forma as nuvens, desce como chuva e novamente vai fazendo o ciclo da água. Então é sempre esse. Mas ainda tem o restante do ciclo na página 431. Os animais bebem águas dos rios, riachos e lagos, certo? A água que não evapora, por exemplo, as águas que ficam, não é verdade? Porque não é toda a água que evapora. As plantas absorvem a água do solo e a água evapora e tudo recomeça, ok? Vai tudo começando novamente, todo o ciclo de novo. Então, o ciclo da água, ele é sempre perene. Às vezes tem maior quantidade, certo? Em regiões tem mais quantidade, em outras regiões tem menos quantidade, ok? Qualquer dúvida você me liga. Mas antes de encerrarmos a aula de ciências, vamos ver o esquema do ciclo da água. Temos aqui, não é verdade, no canto, na parte aqui onde tem as árvores, a evaporação, não é? Tanto saindo dos lagos como dos seres vivos das plantas e formam a chuva. Estão vendo? E aí condensa e a nuvem vai e cai como forma de chuva na cidade. E aí alimenta a cidade, o lago, o rio, certo? E volta novamente para o oceano e o ciclo é sempre esse. Evaporação, condensa e chove, certo? Evaporação, torna-se líquido e chove. O ciclo é sempre esse, ok? Então, como atividade de ciências, eu quero que vocês façam essa atividade da página 431 e da página 432 até a questão 9, ok? Quando terminar a atividade, vocês me mandam, certo? A foto, inclusive das atividades de ontem também, ok? Para que eu possa corrigi-las. Qualquer dúvida, você me liga. E às 9 horas você receberá um segundo link para a segunda aula de hoje.